Siga a gente nas redes, no Twitter, @Esportices, e no Instagram, @EsporticesBlogcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e torcedora do esporte. Esportices Blogcast presta serviço à grande torcida rubro-negra e prossegue a série de entrevistas com os candidatos para a presidência do clube no biênio 2021-2022. No programa de hoje a gente está recebendo o candidato Nelo Campos, candidato pela Chapa 2 Esporte na Raça, que é o Gustavo Militão, e para me ajudar aqui na condução dessa entrevista, a gente convidou aqui o torcedor e sócio remido do esporte, Eric Bruno, operador de pilotagem, qual a gente agradece de antemão a presença aqui no Rádio Esportistas especial das eleições. Seja bem-vindo, Eric. Obrigado, Gustavo. Agradeço pela oportunidade e vamos bater um papo bem legal com o nosso candidato, o Nelo Campos. A entrevista ela vai ter um tempo pré-determinado de 40 minutos com todos os candidatos, como a gente combinou, mas a gente não vai ser tão rigoroso de terminar o papo no tempo exato, afinal a gente está aqui no podcast, permite essa sobra de tempo aqui um pouquinho e a gente no final vai fazer uma última pergunta que está sendo feita em comum para todos os candidatos. Então, candidato, você fica aí à vontade para iniciar seu tempo e quando a gente chegar aí nos 40 minutos eu aviso e se você estiver concluindo aí a resposta a alguma pergunta, a gente dá essa tolerância. Valeu, Nelo, um grande abraço para você, seja bem-vindo aqui ao Rádio Esportistas. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, Nelo. Prazer é meu, Gustavo, tá falando com você, tá falando com o Eric, sócio remido, vocês dois grandes rubro-negros e com essa grande nação rubro-negra. Isso é que é o mais importante, a gente sempre se dirigir à nossa nação, que ela é o nosso verdadeiro patrimônio, nosso maior patrimônio do esporte é a grande nação. É isso aí. Ô, Nelo, pra gente então começar a nossa entrevista, pra gente começar esse bate-papo, né, pra gente dar uma quebrada aí no gelo, eu queria que você contasse aí um pouquinho, alguma lembrança sua como torcedor do esporte, algum momento marcante que você tem como torcedor, que você queira compartilhar com a gente aqui no Rádio Esportistas. São tantos momentos, são tantas alegrias, algumas tristezas, mas muitas alegrias, graças a Deus. E o que eu poderia falar como torcedor, o que é que eu posso falar como torcedor? 87, 2008 foi um ano, apesar de eu na época já era diretor de futebol de base, mas participei de algumas coisas. Naquele dia tinha um atleta nosso jogando, que a gente que tinha selecionado o Cássio e tudinho, então era um dia importante, né? A gente já era diretor de base naquela época, e foi um dia mágico. Cheguei às 2 horas da tarde na Ilha do Retiro e saí por volta de 1 da manhã e ter aquela certeza numa semana antes, lá no Morumbi, era o dia do meu aniversário, dia 4 de junho, lá no Morumbi, e estava com um grupo de amigos, a gente tinha alugado uma van, e quando o Sport levou o terceiro gol, todos queriam ir embora, e eu dizia: não, hoje é meu aniversário, o Sport vai me dar um presente, vai me dar um gol de presente. Não, hoje é meu aniversário, o Sport vai me dar um gol de presente. E ficava me chamando de doido, pô, vamos embora, vai pegar trânsito, vai pegar confusão, não sei o que lá, mas vamos embora, e eu não saía de, olha, vocês vão, eu só vou quando o Sport fizer um gol, e saiu o gol, né, aquele gol de Enilton, né, e para mim ali o título começou ali naquele momento. Vocês não imaginam, nós saímos logo, até porque a gente foi lá no vestiário, tudinho. Então a gente saiu no meio da torcida do Corinthians. Vocês não imaginam o silêncio e o desespero deles. Porra, vai esse gol, não podia, agora na ilha vai ser foda. E eles falando e a gente tudo calado. Eu digo: ninguém nem fala, porque se a gente atender telefone aqui, vão ver que a gente é pernambucano, a gente tá lascado aqui. Teve que guardar o grito até... A gente só pode comemorar mesmo quando chegou dentro dos vestiários. É isso aí. Bom, Nelo, então agora a gente começa então a contar oficialmente o tempo da nossa entrevista aqui. E eu vou fazer essa primeira pergunta. E eu queria saber, Nelo, você mesmo já tendo feito parte dessa atual diretoria do clube e ter participado da conquista do acesso em 2019, né, que foi realmente muito importante para o clube, você teve teu nome lançado para concorrer à presidência do esporte. Então, em cima disso, eu queria perguntar para você, já que você esteve lá dentro e acompanhou bem, qual é a maior crítica que hoje você faz à atual gestão dentro do Esporte Clube do Recife? Primeiro, deixar claro que eu não sairia candidato contra Milton. Disse isso a ele, disse isso a todo mundo e assim eu fiz.
Eu só saí candidato, apesar de todo mundo querer que eu fosse o candidato, e eu dizia que eu não iria ser contra Milton. Só saí candidato no domingo posterior. Ele desistiu da candidatura numa quinta-feira, e aí, no domingo, eu acabei aceitando essa missão de ser candidato do Sport. Tá? Então, isso é para deixar bem claro. Certo. Mas Nelo, e hoje você vai ser candidato contra Milton? Aí não sou eu que estou sendo contra ele. Na verdade, ele está sendo contra mim. Né? Eu não iria contra ele. Essa era a minha posição. Agora, depois de 3 meses, adiam a eleição, fazem aquilo tudo que todo mundo já sabe, onde a gente fica falando, né? Aquele absurdo que foi feito do adiamento da eleição, porque não tinha um candidato. Né? O vídeo, o próprio áudio do Milton, tudo que foi relatado na época, isso aí todo mundo já sabe. E aí, 3 meses depois, ele se lança candidato, e aí realmente, aí eu não, na verdade, ele está vindo contra mim, não eu contra ele. Né? Eu já era candidato desde novembro, né? Certo? Então, quanto à questão da gestão, tinha alguns pontos, principalmente o ponto da renovação, era um ponto que foi acertado, que foi combinado e que eu acho que a gente precisava de uma renovação, e dentro da gestão eu vi que a gente, para fazer uma renovação, teria que ser uma renovação de verdade. E assim a gente fez, a gente se preparou, um grupo se preparou, um grupo de pessoas competentes, cada um na sua área, preparamos todo o projeto e hoje temos uma chapa raiz, né? Uma chapa de pessoas que existe uma premissa de nenhum ex-presidente nem nenhum ex-diretor baluarte na chapa. Porque se você fizesse, como geralmente é feita a chapa no esporte, pega 2 pessoas aqui, pega 2 ali, até fico feliz que eu estou vendo que as pessoas estão se preocupando em renovar as outras chapas também. Depois que a gente fez, estão fazendo, estão botando na internet, estão divulgando. Nunca ninguém divulgou seus vice-presidentes todos, graças a Deus estão divulgando as outras chapas. Eu espero que o esporte realmente evolua, que o esporte realmente daqui para frente faça isso, discuta ideias, nomes, propostas, e não ficar discutindo baixarias, como alguns tentam fazer. Né? Então, essas são os pontos principais. Do resto, Milton, um grande rubro-negro, um excelente presidente em 2007 e 2008, mais uma vez foi um excelente presidente em 2019, 2020 conseguiu o objetivo no futebol, que era o objetivo maior, mas eu acho que está na hora de renovar. Ele mesmo me pediu em 2018 que eu arrumasse alguns amigos para fazer uma renovação no esporte, e eu levei vários amigos, né? Inclusive alguns que ainda ficaram lá, que ainda estão com ele, fui eu que coloquei lá, certo? A pedido dele, né? E então, eu acho que agora ele precisa, não é que ele não possa mais ajudar em nada, mas ele precisa ajudar na parte consultiva, na parte de dar conselho e deixar a execução e o dia a dia e a renovação que a gente precisa fazer para que o clube volte a ser o maior do Nordeste e volte a ter uma agilidade, um dia a dia mais ativo. Eric, sua primeira pergunta, por favor. Maravilha, Gustavo. Agradecer mais uma vez ao Nelo. Nelo, a gente andou conversando com alguns outros candidatos, né, os nossos candidatos rubro-negros para assumir a função mais importante do estado de Pernambuco, e incluindo o senhor, todos falaram em renovação, em trazer mudanças, exceto a chapa que está querendo continuar no cargo, certo? A situação, digamos assim. O senhor que já foi e é diretor de clube de futebol, tem vivência sobre assunto de renovação. A gente teve recentemente algumas discussões quanto às eleições, esse vai e vem, mudar data, e entrou um assunto sobre estatuto do clube e ação de conselheiros. O senhor pretende fazer alguma reforma administrativa junto a conselheiros, junto ao estatuto do clube? André, de novo, boa noite. Eric, desculpa, boa noite. Muito feliz, sim, por ter sido o primeiro a levantar a bandeira da renovação. Nos anos 90, já se falava em renovação. Nós fizemos, naquela época, uma comissão chamada Comissão Nova Geração, a qual eu fui o presidente. E fizemos alguns trabalhos e participávamos dos bastidores do esporte, exatamente prevendo uma renovação. Nós hoje estamos em 2021, né? E nós não tivemos essa renovação. Então, eu fico feliz dos candidatos
eu ter sido o primeiro a falar na renovação, que é importante, e os outros tenham me acompanhado. Eu fico muito feliz por isso aí. E não só é importante falar e mostrar. Isso eu tenho feito. E é um compromisso meu que até a próxima sexta-feira todos os nomes e todas as propostas da gente estarão nos nossos tweets e no nosso Instagram. Quanto à questão do estatuto, eu acho que a reforma do estatuto é extremamente necessária. Eu acho que nunca tinha acontecido uma reforma do estatuto tão transparente, uma proposta de reforma do estatuto tão transparente como foi essa conduzida por doutor Fernando e, no caso, o doutor Ricardo Saleitão, que era o presidente e o vice do conselho. Um árduo trabalho, não foi fácil, tá? Eram 2, às vezes 3 reuniões por semana. Chegamos a ter praticamente 30 reuniões no total para que olhássemos o estatuto de A a Z. Né? Todos os artigos do estatuto foram analisados e tiveram várias alterações, eu não sei de cabeça o número. Esse estatuto, no dia que foi colocado, que terminamos de analisar ponto a ponto, no dia que foi colocado em votação, certo? Numa manobra do Executivo, esvaziou e quase que a gente não consegue aprovar ele no Conselho. Precisava um número não me lembro exatamente o número, a gente aprovou por 10 pessoas a mais, mas foi um trabalho de esvaziamento grande, certo? E lembrando que todo o processo, toda semana, o então presidente Ricardo Saleitão se reunia com o Executivo e com as pessoas que o Executivo determinou para representar ele e passava toda a agenda do que tinha acontecido na semana anterior e do que ia acontecer na outra semana. Né? Então, foi sempre, toda vez que o Executivo pediu, o Executivo participou da reunião do Conselho, era totalmente franqueada a palavra, então foi uma coisa altamente transparente e claro, certo? E, para nossa surpresa, no dia da aprovação, houve essa manobra de esvaziar. Nós aprovamos mesmo assim. Foi para o Executivo não convocou a Assembleia, certo? A semana passada, semana retrasada, no começo de fevereiro, nós tivemos uma reunião onde o Conselho aprovou a exigência da convocação da Assembleia. Aí não era primeiro, a gente aprovou e mandou para ele convocar. O Executivo não convocou. O Conselho pegou e aprovou a exigência, não era pedindo mais não, era exigindo que fosse convocado. Mesmo assim, o Executivo tinha um prazo até segunda-feira, e o Executivo desdenhou do trabalho do Conselho, desdenhou da oportunidade do sócio em votar, certo? Eu não sei como é que ele vai pedir voto, porque ele não deu o direito do sócio votar, escolher se queria ou não a reforma. E ele é o mesmo sócio que ele vai ter que pedir voto para a eleição, certo? Então eu realmente não entendo como é que vai fechar essa equação aí, certo? Quanto à chapa Esporte na Raça, o presidente Rony Duarte e o vice-presidente Guilherme já declararam, já conversei com eles, com o meu vice-presidente Léo Lopes também, e nós seremos sim a favor da reforma do Estatuto. Então, se a gente ganhar, levaremos sim para os sócios, porque quem manda é o sócio, quem decide se vai ter a reforma do Estatuto é o sócio. Nós apenas preparamos e levamos para uma Assembleia do Sócio, onde eles têm direito de aceitar ou não essa reforma. Melo, só uma curiosidade que eu e uma boa parte da torcida ficou na época, foi dos motivos da tua saída do cargo de diretor de futebol no ano passado, que foi logo no começo ali da pandemia, né? Quando o futebol deu uma parada, você anunciou a tua saída. Foi, assim, algum tipo de desgaste com essa direção atual? Teve a ver com aquela saída tumultuada de Guto Ferreira ou foi por um outro motivo? Divergências, bastante divergência. Nós não tivemos a mesma liberdade que tivemos para trabalhar no ano de 2019. E divergência foram acontecendo, foram se sobrepondo, até que, aproveitando a oportunidade da parada, sem ter nenhum prejuízo para o esporte, eu me retirei e deixei que as pessoas que achavam que estavam certos seguissem o caminho, e voltei a ser torcedor, porque a gente é diretor, a gente é presidente ou não,
certo? Mas eu nunca vou deixar de ser torcedor do Sport, isso aí tenho a certeza absoluta. Nelo, aproveitando o gancho do Gustavo, ele falou a questão do Guto Ferreira, que foi treinador e depois saiu, hoje faz um bom trabalho junto ao Ceará, e a gente sabe que Jair Ventura aqui, que ele veio meses e meses depois, ele também fez um bom trabalho, visto o que ele tinha em mãos, certo? Eu queria saber, o senhor como presidente, gostaria de ver uma mudança na forma de Jair Ventura jogar? O senhor pretende apoiar a forma do treinador, que ele faz um jogo mais reativo, até devido às peças que ele tem. O que é que o senhor acha um pouco da questão de Jair Ventura e como seria o jeito de jogar que o presidente faz questão de ir lá e dizer, esse é meu time? Eu acho que o Jair é um grande treinador, estava na minha lista quando foi demitido o Guto, ele era uma das minhas 3 opções, mas só que infelizmente já estava contratado o Daniel, né? A gente não teve opção, então foi... E posteriormente eu fiquei feliz quando contrataram o Jair, certo? Eu não conheço, porque eu queria na época ter tido a oportunidade de conversar com esses 3 antes da gente fechar. Eu nunca conversei com o Jair, nunca tive com ele pessoalmente, nem telefone, nem nada, então não posso te garantir, mas eu tenho certeza, pelo que eu tenho visto, inclusive pelo que eu vi durante o campeonato, quando ele perdeu algumas peças, nós perdemos muitas peças, perdemos William Farias, perdemos Mugni, Jonatas, Bárcia, Elton, então perdemos bastante peça durante o campeonato, ficamos um tempo sem brocador, porque afastaram o brocador, não sei o que lá mais, então assim, num elenco que já não era muito grande, a gente perder esse monte de peças, ele teve que se reinventar durante a competição para conseguir os resultados. Então, eu acho assim, eu acredito que o Jair tem sim, ele não só tem uma maneira de jogar, nem aquilo só joga daquele jeito, não. Ele precisava ter tido mais oportunidade, mais reposição de peças, mais peças, para ele poder mexer no tabuleiro e armar novas jogadas, novas maneiras de jogar. Estão falando que ele está praticamente renovado, acho que é ótimo, mas eu acho que a diretoria do esporte ela deveria ter chamado todos os candidatos a presidente. Nós somos candidatos, nós não somos mais pré-candidatos, nós somos candidatos. No meu caso, eu sou conselheiro, no meu caso, sou ex-diretor, certo? Então, não custava nada ter chamado a gente. Acima de tudo, somos esporte, não somos PMDB nem PSDB, somos esporte. Então, não custava nada ter chamado a gente, já que fizeram e cometeram o erro de adiar a eleição e do esporte agora está entrando numa competição, fazendo uma eleição no meio de 3 competições em vigor. O presidente que vai assumir na 7ª ou 8ª rodada do ano, né? Entre os 3 campeonatos que a gente vai estar disputando, a gente já vai ter jogado 7 ou 8 partidas da temporada 2021, quando o presidente assumir que ganhar a eleição, certo? Então, eu acho que o presidente e sua diretoria deveriam ter tido o respeito com o torcedor, respeito com os candidatos e ter chamado a gente para conversar, certo? E para participar das renovações que estão sendo feitas. Mas assim é o esporte e assim porque eu acho cada vez mais que eu estou certo. O esporte precisa de uma renovação e nós faremos, se Deus quiser. Já que você estava falando da questão do futebol, e você até respondeu a pergunta que eu ia te fazer, era exatamente essa crítica que você fez aí, a antecipação das renovações de contrato. Mas eu queria falar contigo sobre uma outra questão, ainda ligada ao futebol, que é o diretor executivo. Você já tem um nome em mente para ocupar esse cargo? E se você não tiver, qual é o perfil de trabalho que você tem traçado que esse diretor executivo deveria ter para, caso você seja eleito no próximo dia 5? Nós vamos entrar numa reta que vamos estar com 3 competições, como já respondi na resposta anterior, em andamento. Então, precisamos de um perfil que conheça, se puder, ser um que conheça o clube, se não puder, um que conheça a região, um que conheça a competição que nós vamos disputar, um que esteja adaptado. Gostaríamos muito, e fizemos algumas entrevistas com alguns emergentes. E é um perfil que me agrada muito no executivo emergente, porque ele vem aguerrido, porque ele vem sem vícios, ele vem
de uma maneira mas a gente, das entrevistas que nós fizemos, e vamos optar por um perfil mais, já que nós vamos estar no meio de uma competição e não vamos ter tempo e temos que minimizar o erro, talvez optar por uma pessoa mais experiente, uma pessoa que tem um conhecimento do esporte, que tem um conhecimento da região, que tem um conhecimento da competição que estamos disputando. Próxima pergunta, Eric. Nelo, o senhor falou agora do diretor executivo de futebol. Tira o senhor, Eric. Tô tentando, Nelo. Eu não vou nem dizer que eu tenho mais cabelo do que você, viu? Pela foto, pelo menos. Até porque eu não tenho, né? Eu tô aqui sem muito telhado. Torcendo muito pro esporte, fez cair um pouco do meu cabelo. Desculpa a brincadeira, viu, Eric? Foi nada. Foi só pra te contar. Tranquilo. Isso aqui, pra mim, é ficha pequena. Eu adoro ser careca, inclusive. Um abraço a todos os carecas rubro-negros. Mas só voltando, Nelo, a gente teve alguns nomes, que você falou, emergentes, pessoas que conheçam o esporte, e a gente precisa saber quais são os objetivos que esses diretores e que o presidente vai ter. O presidente hoje, se ele souber ou não, que eu ainda não sei até quanto o senhor sabe da questão salarial, do elenco, as renovações, o calendário, quais são os principais objetivos do esporte para 2021 nas competições? Ganhar todas, ganhar uma, se segurar em outra. O que é que o presidente Nelo quer disputar e como ele vai disputar? O objetivo do esporte é sempre ganhar. O esporte é um time vencedor, o esporte é feito de vitória, né? Então, o nosso objetivo é esse. Vamos sim entrar muito forte no Campeonato Pernambucano, no Campeonato da Copa do Nordeste, onde a gente vai entrar para brigar, para manter nossa hegemonia, né? Vamos sim, eu só acredito que a pessoa só é boa na rua se ele for bom em casa, tá? Então não tem esse negócio de pernambucano, não vale, a torcida dá valor, entendeu? E a gente tem que ser bom, para a gente ser bom na rua, a gente tem que ser bom em casa. Então vamos ganhar o Pernambucano, vamos brigar para ganhar o Pernambucano, vamos dar valor ao Pernambucano, né? E sabemos da dificuldade que temos de montar um time em andamento, tudinho. Na Copa do Brasil, vamos buscar o máximo possível, uma competição financeiramente altamente positiva, uma competição que só dá resultado positivo, não dá nenhum resultado negativo. Então, do primeiro minuto que o juiz apitar até o último, a gente tem que brigar sempre pelo melhor resultado possível, para a gente ir o mais distante possível. Quanto ao Campeonato Brasileiro, a gente sabe da realidade, sabe como a gente vai começar, né? E aí a gente não é que a meta seja não rebaixamento, não. A gente vai começar por meta. A primeira meta é não o rebaixamento. E se durante a competição a gente conseguir fugir do rebaixamento, se durante a competição a gente conseguir, né, que essa meta vá chegando, a gente já vai passando para outra meta e já vamos passando para outra meta. Não vamos iludir o torcedor, dizer que a gente vai entrar para ser campeão brasileiro, certo? Se acontecesse, seria... Né? Mas nós não vamos entrar, a gente vai entrar com a meta. A meta nós estamos num processo de reconstrução do clube, estamos num processo de austeridade fiscal, de austeridade financeira, nós temos muita coisa para pagar, então não é fácil. O trabalho que a gente quer fazer para voltar a ter transparência total, a gente vai ter que comprometer uma parte da receita para pagar o que ficou devendo, porque senão nunca a gente vai ter transparência, nunca a gente vai ter nada, porque você pega a receita e usa a receita toda e gera mais dívida, que fica acumulando para o futuro. Então, isso a gente não vai fazer, a gente tem um projeto nosso de curto, médio e longo prazo. E para que se atinja o médio e o longo prazo, a gente precisa fazer o curto. E o curto tem, sim, que ter uma austeridade fiscal, tem que ter uma austeridade financeira, tem que ter uma austeridade na responsabilidade, no que a gente vai deixar de débito dessa gestão, né? Então, para mim, eu vou ser um homem feliz se eu for eleito e se eu terminar 2022 sem deixar um débito da gestão, tá? Então, isso será uma felicidade muito grande e a gente vai trabalhar focando nisso daí e com responsabilidade. Então, não vou prometer o que a gente não pode, mas que nós vamos buscar pelo menos uma Sul-Americana. A gente vai trabalhar para isso e muito. A torcida do esporte tem a certeza. Vamos agora falar sobre patrimônio do clube, né? Porque o estado geral hoje da Ilha do Retiro
não tem agradado muitos sócios, né? A Ilha do Retiro é um estádio que muita gente acha que já é um estádio já muito antigo, já tem 83 anos, e nunca passou por uma grande reforma, uma modernização de fato. E mesmo sem uma perspectiva da gente voltar a ter torcida a curto e até médio prazo, né, por conta dessa pandemia, tem planos na tua gestão para uma intervenção na Ilha do Retiro? Sim, Gustavo. Inclusive, hoje o nosso vice-presidente de patrimônio dá uma entrevista no nosso Esporte na Raça. Depois, se puder, dá uma olhada, onde ele mostra bastante coisa. Nós temos que... Todos os nossos vice-presidentes serão departamentos próprios, terão orçamentos próprios, terão metas próprias e objetivos próprios. E o patrimônio não será diferente. Ele terá orçamento, ele terá que gerar receita, porque o patrimônio do esporte tem como gerar receita para o esporte. Tá? Então, nós temos, quando a gente fala da Vila Olímpica, a gente fala do esporte e fala da Ilha do Retiro, do estádio. Tá? Então, nós temos, dentro do esporte, nós temos 3 fundamentais que a gente tem que trabalhar. Realmente, para minha surpresa, quando eu convidei o Fortunato Russo, ele teve a atitude de juntar com os diretores que ele montou a equipe dele e foram na Ilha do Retiro e tiraram as fotos. Eu fiquei surpreso com a quantidade, é impressionante. E a gente vai ter, sim, que trabalhar muito para trazer de volta, mas trabalhar com inteligência, trabalhar com ideias, trabalhar com criatividade e, com certeza, iremos dar uma recuperada nesse patrimônio muito grande. Já disse que, se for preciso, eu meto a mão no cimento, no tijolo. Né, o senhor, como candidato à presidência do esporte, o senhor sendo presidente, vencendo o pleito, tudo mais, assumindo o executivo, o senhor sabe que a importância do clube é a sua torcida, além do patrimônio, além da questão do nome do Esporte Clube do Recife, mas a gente também sabe que muitos dos nossos torcedores não têm condições de pagar certos valores de sociedade, mas aquele torcedor talvez seja o mais fiel que a gente tem. Talvez aquele torcedor é o que faz questão de viajar cidades andando para ver o clube. Como é que o senhor vê a questão dos sócios, não necessariamente para os sócios que já estão em dia, que têm condições de pagar a sociedade do esporte hoje, mas para a massa rubro-negra, aquela torcida que não vê muito por onde, mas vai pelo esporte? O que é que o senhor pode fazer por esse tipo de sócio? Eric, qualquer empresa, ela, antes de se posicionar no mercado, ela faz uma pesquisa. E é o que a gente precisa fazer. A gente precisa conhecer qual é a necessidade do torcedor rubro-negro, por que ele não é sócio e qual é a necessidade, o que é que ele precisa para ser sócio do esporte. Isso a gente vai fazer. A gente vai fazer uma pesquisa, a gente vai conhecer realmente quem é o torcedor rubro-negro e o que é que ele precisa, certo? Para que a gente possa depois lançar uma campanha de sócio agressiva, com DNA. Já lançamos o DNA do esporte, é uma proposta nossa, né? E com campanhas agressivas a gente possa buscar os que nunca foram sócios e reativar os sócios que estão ausentes. Precisamos saber qual a necessidade. O esporte, ele é muito grande e a necessidade que é para João não é para Maria, não é para José. Cada um tem sua necessidade, cada um tem uma expectativa do que esperar do esporte. E isso a gente vai conhecer primeiro o torcedor e depois trazer essas campanhas para que a gente traga de novo o torcedor para dentro da Ilha do Retiro. A Ilha do Retiro é a nossa segunda casa. E o lugar do torcedor do esporte é dentro da Ilha do Retiro. Nelo, eu agora queria entrar no assunto das categorias de base do clube, que é um setor que a gente, nos últimos anos, o esporte tem conseguido revelar alguns jogadores, mas ainda, vamos dizer assim, a gente ainda pode, acho que, ampliar mais esse trabalho de desenvolvimento dentro das categorias de base no esporte. Eu queria saber os teus planos para esse trabalho, tanto no futebol masculino e também para o futebol feminino também do esporte. Gustavo, desculpa só aproveitar o seu gancho. Eu queria que Nelo também falasse, fazer 2 perguntas em uma, claro, sobre a certificação de clube formador. Vamos lá. Primeiro, sobre o departamento de futebol,
temos como prioridade a categoria de base, tanto que fizemos um departamento, um núcleo integrado do futebol. Tá? Então, exatamente por causa disso, porque acreditamos que a solução do esporte está na base. A solução de continuidade, a solução de ter um time forte, a solução de a gente não ter, cada ano que montar um time do zero, é você ter uma base, certo? Foi assim que nós fomos campeões no passado, foi assim que nós tínhamos sequências boas no passado. A solução para vendas de jogadores, para receita, para poder amenizar e pagar as despesas que o clube tem, estão na base. Então, o foco é total na base, certo? Criamos o departamento de inteligência, tá? Onde vamos ter, no mínimo, duas pessoas trabalhando, 2 analistas de mercado, certo? Onde qualquer jogador que venha do sub-13 ao mais caro, o contrato mais caro do profissional, ele irá passar por esse departamento de análise de mercado. Então, qualquer jogador que a gente venha trazer, ele terá que passar por esse departamento e nós teremos realmente uma ficha. E para isso é feito para quê? Para minimizar o erro, certo? Você vai ter uma chance de ter uns dados estatísticos, de números, onde você tem uma chance de além do que você vê, você minimizar o erro com alguns números, né? Alguns números e pessoas preparadas para isso. São 2 analistas que vão trabalhar e que vão assistir muito mais jogos do que o diretor assiste. Quando o Mugni foi me oferecido, no final de 2019, eu estava em casa, baixei 2 jogos dele, baixei a final e um clássico, e assisti os 2 jogos. E me chamou a atenção. E eu fiz um contrato de risco com o Mugni, e conseguimos trazer Mugni, que deu resultado e nos ajudou muito. E só não ajudou mais porque perderam o prazo e perderam o jogador, porque se tivessem mantido o prazo, tinham renovado automaticamente o contrato e o jogador estaria com a gente ainda, certo? Mas naquele dia, eu pude ter tido essa atenção. A pessoa que me mandou era um empresário que eu confiava, que eu sei que ele não me manda qualquer, porque você não imagina o que é um celular do diretor de futebol. Eu imagino. Eleito, certo? Eu não sei como é que consegue o celular da gente, certo? Entendeu? Do diretor, do presidente também, certo? Ainda mais eu, que sou um presidente que vou atuar no futebol também, certo? Então, você não imagina como é. Então, você tem que eu, por acaso, fiz esse trabalho e a gente conseguiu o Mugni. Mas se eu não tivesse feito, ou se eu tivesse considerado, se tivesse vindo de uma outra pessoa desconhecida, eu talvez olhasse só os melhores momentos e não desse valor. Vou trazer um argentino, tá jogando na Bolívia para cá, vou nada, certo? Mas não, né? Eu naquele dia, por ter vindo da pessoa que veio, eu tive o cuidado maior de procurar, e cada minuto que eu via do jogo me chamava mais atenção, e comecei a conversar e aconteceu. Mas isso não é a função do diretor nem do presidente. Eu preciso ter um profissional para isso, com os softwares de mercado mais avançados que tem. Nós temos hoje softwares que o jogo acaba em menos dependendo do jogo, em menos de 10 horas, ele já está na plataforma. Então o cara está ali para assistir jogo todo dia, toda hora. Entendeu? É a função dele, é o trabalho dele. É selecionar. Hoje, se existem softwares, hoje, se eu botar o nome de Mugni, eu vou ver as 10 últimas partidas de Mugni, eu vou ver todas as ações de ataque, todas as ações defensivas, quanto ele correu, o GPS dele naquele jogo, o mapa de calor. Então, todos esses dados têm que ser analisados por um analista, não pelo presidente do clube, né? Infelizmente, hoje, quem vinha fazendo essa função era o diretor, era eu que estava fazendo isso. Eu não posso. Não é minha função fazer isso. Eu tenho que ter um profissional fazer isso para trazer o relatório. E aí, no relatório, eu posso pedir os 2 últimos jogos, o último jogo, os melhores lances. Aí eu posso pedir ao analista que ele vai estar lá, ele vai preparar e a gente vai lá assistir objetivamente o que a gente quer para tomar a decisão do jogador. Assim será todas as contratações do esporte. Teremos o coordenador geral, que é Augusto Moreira, eu acho que vocês já viram no lançamento que fizemos, né? Augusto é um cara que tem expertise na base, é um cara que veio oriundo da base, tem um projeto que foi introduzido em 2019 e que o pouco resultado que deu vem desse projeto que ele introduziu em 2019, né, na base do esporte. Tá? Então, por isso ele é o coordenador geral, porque ele é um cara que completa
da base até o profissional. Embaixo dele temos 2 diretores, o Gabriel Campos e o Rossini Milé, que são diretores são para o profissional. Teremos o executivo de futebol, que irá participar direto de todas as ações do profissional e fará, junto com o departamento de inteligência e com o coordenador da base, que é o Carlos Santos, fará essa integração com a base. Em cada categoria da base teremos 2 diretores. É um compromisso meu e uma exigência meu com a categoria de base. É que em nenhum treinamento, em nenhum momento, o esporte esteja em nenhum lugar sem pelo menos um diretor do esporte. Então, qualquer treinamento, a qualquer hora, do sub-13 ao profissional, terá sempre um estatutário acompanhando e defendendo os direitos do Esporte Clube do Recife. Nelo, só para aproveitar o gancho da base, o esporte pretende ser novamente um clube formador e, aproveitando que o senhor falou das novas contratações, o senhor não pensa em trazer algum ex-jogador de volta, não? Assim, um que dizem que tá velho, gordo, e alguns que já marcaram o nome aqui, como, por exemplo, Anselmo, André. Acho que o pessoal entendeu quem é esse gordo e velho que falam por aí. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Clube formador e ex-jogadores que fizeram sucesso aqui na ilha. Desculpa que eu esqueci de responder sobre o clube formador anterior. Sim, o clube formador vamos trabalhar para reativar. É uma coisa... não existe o esporte perder a licença de clube formador. Desde setembro de 2020, né? A gente está sem certificado, né? Sem licença não, certificado, desculpe. Irei trabalhar desde o primeiro dia de eleito, irei trabalhar para voltar a ter o certificado de clube formador. Isso é um absurdo. Eu não sei por que a gente perdeu, isso não foi divulgado, mas seja o que for, eu vou atuar para que volte a ter. Quanto a contratações, já contactamos alguns jogadores. Quanto a esse excelente jogador, esse craque, esse cara que é extraordinário, que gosta tanto do esporte, que infelizmente ficou, para alguns tinha essa característica, mas para mim é um jogador, o Diego Souza, o DS87, para mim é um jogador que tem as portas escancaradas com o esporte. Agora, não serei, acho até que ele até já renovou, né? Mas não serei hipócrita nem irresponsável de prometer uma coisa que o esporte hoje não tem condições. Diego Souza só vem para o esporte se ele quiser. Diego Souza hoje joga em qualquer time da Série A. Certo? Qualquer time da Série A. O Flamengo joga. Ele vai brigar lá para jogar porque ele tem bola para isso. Certo? Então, Diego Souza tem a porta, se Nelo Campos foi eleito, Diego Souza tem as portas do esporte escancaradas para ele. Mas a verdade é uma só. Só vai vir se ele quiser. E uma coisa eu digo a vocês. Ele quer, viu? Mas não agora. Mas ele quer. Que ele vem em breve, né? E as pessoas entendam que ele não é gordo, não é velho, não é pesado, não é caro. Acho que caro, né? Você pode até concordar depois em uma outra pergunta. É jogador que não vem para resolver. Então, vou passar a bola de volta para Gustavinho. E é isso mesmo, né, Nelo? É isso aí, concordo. Caro é aquilo que não dá resultado. Cara é o que não dá resultado. Cara é o jogador ruim. Esse é caro. Mas vamos lá. Diego, o recado, viu? Ô Nelo, caso você seja eleito, eu queria saber como é que vai ser o diferencial da tua gestão com relação ao tratamento com a torcida feminina do esporte. Porque ela é uma parcela considerável da nossa torcida, muito atuante, tem muitas meninas que frequentam a ilha, que estão sempre muito ligadas ao clube, mas elas não se sentem representadas dentro da diretoria, por exemplo, no conselho deliberativo e até em outros assuntos, por exemplo, produtos voltados para elas, camisa feminina que às vezes não chega em grande quantidade. Como é que a tua gestão pode dar essa abertura maior para a mulher, para a torcedora do esporte, viver mais a vida do clube? As ações que já estamos tomando, né? Nós hoje temos uma vice-presidente, né, de inclusão social, uma mulher campeoníssima, né, uma mega empresária, uma mulher que é membro da ONU, né,
e que se vocês ouvirem as ideias dela, os planejamentos dela, você chega a ficar arrepiado, você fica... Né? Então, assim, não só a mulher, a gente fazer uma inclusão de verdade, mas a mulher cresce, cada dia mais cresce no futebol, né? Então, cada dia mais a gente tem esse público, é aquela história lá atrás que eu falei, a gente não conhece o público que a gente tem, né? Por exemplo, nós tivemos uma reunião com um grupo de mulheres, e elas começaram, eu sabia que elas precisavam de banheiro limpo, porque o banheiro masculino não é imagino de mulher, né? Precisava de banheiro, precisava de não sei o quê, algumas coisas eu sabia, né? Mas cada coisa, cada detalhe que ela veio falar, que só uma mulher mesmo para saber, entendeu? Não me passava na minha cabeça aquela necessidade. Mas é aquela história, temos que ouvir, temos que saber, temos que conversar, ou temos que ter também mulheres. Nós vamos ter a nossa vice-presidente, que já está anunciada, vamos ter uma diretora no futebol, uma ou duas diretoras no futebol feminino, e provavelmente também teremos alguma na diretoria com a Roberta, ela irá convidar também, não sei se mais alguma diretora. A participação de mulheres no nosso conselho foi uma participação, em relação ao último conselho, a gente dobrou, triplicou a quantidade de mulheres, né? E, assim, quanto à questão de marketing, o nosso vice-presidente de marketing já está consciente, inclusive ele já sabe que o público feminino cresceu, ele já trouxe essas estatísticas para mim, numa das conversas que nós tivemos, né? E, então, ele já sabe que temos que focar, sim, em bastantes produtos femininos. Isso já foi conversado com a Roberta. A Roberta já está focada nisso aí e linkada com marketing. A gente terá muitas coisas boas para o público feminino. Eric? Gustavo, eu vou aproveitar uma das perguntas que a gente discutiu mais cedo, que é do marketing, já que Nelo falou, a inclusão feminina cada vez maior no clube. A gente sabe, Nelo, que o marketing é essencial. Hoje é o oxigênio para o clube angariar receita, ter algo além do torcedor, apenas por ter o torcedor. Como é que vai ser o setor de marketing do esporte? Como é que ele vai tratar o torcedor? Como é que ele vai chamar a torcida, não só na sociedade, mas em outros fatores? Primeiro, pessoas certas no lugar certo. No marketing, vamos ter profissional de marketing, não profissional de TI. Vamos focar pessoas certas no lugar certo, né? O marketing vai cuidar de marketing, né? Nós não vamos ter o nosso marketing hoje, cuida de marketing, de comunicação, social, arrecadação, até do bar, no começo da gestão, o marketing cuidava dos bares do dia de jogo, certo? Então, vamos acabar com isso, né? Marketing é marketing, comunicação é comunicação, social é social. Eles têm que se falar, os departamentos têm que conversar, né? O departamento tem que interagir, mas cada departamento tem sua vida própria, seu orçamento, suas metas a cumprir, seus objetivos, certo? Entendeu? Então, primeiro que nós vamos fazer é isso. Trouxemos o Arruda, o cara altamente competente. Está lá o currículo dele, está lá mostrado, o cara ele já conversou com 3 empresas para ser master do esporte, também bem adiantado de patrocinadores, certo? Ele já criou o sistema DNA do esporte, entendeu? Então, assim, tem muita coisa boa para vir, e eu tenho certeza, só ver o nível da nossa campanha, um nível propositivo, um nível para atingir as pessoas certas, né? Então, é isso aí, é esse marketing que eu tenho trazido, que eu estou trazendo para o esporte, é essa inovação. Vamos ter influências, né? Vamos ter pessoas na internet trabalhando para trazer o torcedor, nós queremos, o torcedor tem que se sentir bem em casa, e a nossa casa é a Ilha do Retiro. Bom, a gente já está aqui, já chegando perto do fim do tempo, então eu vou pedir para o Eric fazer a última pergunta dele, porque aí eu faço também minha última pergunta. Então, Eric, faz aí tua última pergunta e... Que pena, tá tão bom o papo. Pois é, né? O tempo bom passa rápido, né? Então... Mas vamos respeitar o tempo, né? Vamos fazer uma série aí de 4 episódios com o Nelo. Não, tô brincando, gente. Vamos respeitar o tempo, vamos fazer organizado. Pode fazer uma 2 em 1, pode fazer uma 2 em 1 aí para fechar.
Se tivermos, vou agradecer. Se ganharmos a eleição, estou à disposição sempre de vocês e de todos que levem, porque vocês, na verdade, eu não estou à disposição de vocês, estou à disposição do nosso torcedor. Não esqueça do Rádio Esportista, não ele. Esqueça da gente. Não esqueça da Rádio Esportista, verdade. Nunca, de jeito nenhum. Gustavinho. Vamos lá. E aproveitar o gancho, né? Agradecer a Gustavo, o pessoal que está dando suporte às nossas entrevistas, agradecer a Nelo e finalizar com a pergunta de torcedor para torcedor, que antes da gente ser presidente, ser sócio, a gente é torcedor. A gente passou por alguns anos difíceis, como o senhor sabe, o senhor trabalhou lá dentro, altos e baixos nos últimos anos, subimos, descemos, dinheiro entrou, dinheiro saiu, e o orgulho e a confiança do torcedor foram mexidas. Como é que a gente faz para resgatar isso tudo? Um time aguerrido, uma gestão com transparência, uma gestão que olhe e diga as nossas necessidades, trazer o torcedor para dentro da sua casa. A Ilha do Retiro é a nossa segunda casa. O lugar de rubro-negro é na ilha. Temos que esperar, claro, a pandemia, né? Temos que esperar passar isso. Mas enquanto tivermos na pandemia, temos que saber usar essa força dos 4 milhões de torcedores do esporte. Vocês não imaginam o que é viajar o Brasil acompanhando o esporte e quantas surpresas, quantas coisas boas você encontra no Brasil afora, tá? Onde você passa, né? E até mesmo fora do Brasil, as pessoas reconhecem a camisa, reconhecem a força do esporte. Isso dá um orgulho muito grande, mas precisamos sim, Eric, você tem razão. Precisamos resgatar a autoestima do torcedor. Precisamos trazer ele de volta para jogar no mesmo time. Se for na pandemia, que a gente joga com um pensamento positivo. E se for pós-pandemia, todo mundo vacinado, que a gente volta a encher a Ilha do Retiro e voltar a ser a Boboilha. Nelo, a minha última pergunta, ela é em comum que eu estou fazendo a todos os outros candidatos que já passaram aqui pelo Rádio Esportista. A gente entrevistou primeiro o Eduardo Carvalho, depois o Delmiro, e agora a gente está entrevistando você. E eu queria te fazer essa pergunta. Por que Nelo Campos quer ser presidente do Esporte Clube do Recife? Eu acho que todo mundo que é esporte, né, e que gosta do esporte, sonha em ser presidente do esporte. Nelo Campos veio de uma família que vivia os bastidores. Meu pai foi diretor, meu tio foi diretor, presidente, vice-presidente, presidente do conselho. Então a gente viveu os bastidores do esporte desde os anos 80, né? A gente nasceu e foi criado dentro disso. E, conforme eu disse durante a entrevista, na necessidade vista da renovação, na equipe, porque ninguém faz nada sozinho. Não adianta, né, Nelo Campos? Eu quero ser presidente do esporte, você presidente. Não adianta que não vai, ou se for, não vai dar certo. Porque ninguém faz nada só. E essa equipe fantástica, esse projeto que foi desenvolvido, esse trabalho que tivemos noites adentro, essa confiança que eu tenho nesse time que a gente montou. Nós somos 28 pessoas quando fizemos o projeto, e eu acho que são 4, no máximo 5 são VPs. Porque nós estamos fazendo um trabalho sério, nós estamos indo buscar a pessoa certa no lugar certo. Meritocracia. Conhecendo os currículos dos rubro-negros. O nosso vice-presidente de TI, eu nem o conhecia. Ele veio indicado, apresentou o seu currículo, apresentou o que podia oferecer para o esporte, e ele vai ser o vice-presidente de TI. Eu podia muito bem estar um amigo meu, um conhecido meu, um parente. Não. O trabalho nosso são as pessoas certas no lugar certo. E assim a gente montou essa equipe, e essa força, essa confiança que essa galera me passa, o que eu via na rua, o que eu via nas redes sociais, me levou a aceitar esse desafio. Não é fácil. Não é fácil, ainda mais num momento tão difícil do esporte. Mas com toda essa estrutura, com toda essa confiança que existe, com essa onda e com essa, como é que eu diria, deixa eu explicar, com essa energia positiva, você não imagina como a gente termina nossas reuniões.
Se você viu a nossa live de apresentação do Departamento Integrado de Futebol, do Núcleo Integrado de Futebol, aquele casar, não foi porque estávamos filmando, não. Aquele casar é o nosso casar. Nós somos rubro-negros. Nós somos Esporte Clube do Recife. Nós amamos aquele clube e queremos essa mudança e queremos essa renovação. E eu tenho orgulho de ter sido escolhido por essa turma toda para representá-los na cabeça. O seu voto, torcedor, o seu voto, sócio do esporte. Nelo Campos, Esporte na Raça, Léo Lopes, vice-presidente, Rony Duarte, presidente do Conselho, Guilherme Falcão, vice-presidente do Conselho. Estamos juntos. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Eric. Sempre à disposição de vocês e à disposição da grande nação rubro-negra, que eles sim são o nosso maior patrimônio, e para eles é que a gente se dedica a fazer, a liberar esse tempo nosso do dia a dia para o nosso esporte. Valeu, Nelo Campos. A gente aqui agradece aqui a sua presença aqui no Rádio Esportistas. Foi um bate-papo realmente muito importante. A gente abordou aqui muitos assuntos e é o Rádio Esportistas prestando esse serviço para a torcida. É uma eleição muito importante para o esporte. É a maior eleição da história do esporte e eu considero uma das mais importantes também da história do clube, porque a gente está atravessando um momento crucial e quanto mais a gente puder debater propostas e ideias, com certeza melhor. A gente agradece aqui pela presença, pela atenção aqui com a gente e pelo Esporte Tudo. Obrigado pelo Esporte Tudo. Eric, espero que tenha me convencido. Obrigado, Nelo. Obrigado, Gustavo, pela oportunidade, né? Eu gostei muito do que eu ouvi, não vou mentir. Esportistas Blockcast fecha assim mais uma das entrevistas com os candidatos à presidência do esporte no biênio 2021-2022. A gente volta na próxima oportunidade. Esportistas Blockcast. Menos zoeira, mais análise e muito mais paixão pelo Leão. Forte abraço, torcedor e torcedora. Esportistas Blogcast. Menos zoeira, mais análises e muito mais paixão pelo Leão.